Se eu soubesse que uma xícara de café poderia queimar 65 anos de dignidade, teria ficado na cama naquela manhã. Eu estava sentada em silêncio à mesa do café da manhã, na cozinha ensolarada da minha filha Raíssa, segurando uma caneca quentinha entre as mãos. Ela havia acabado de fazer um bule fresco, forte demais, do jeito que o marido gostava. Achei que seria uma manhã tranquila. Achei que estava segura. Vovó? Meu neto Lucas disse casualmente, como se estivesse apenas me pedindo para passar a manteiga. Pode me emprestar seu cartão de crédito de novo? Preciso de uma coisa para o meu equipamento de jogos. São só 5.000 reais. Eu nem hesitei. Apenas disse não. Foi aí que Raíssa explodiu. Ela não gritou imediatamente. Primeiro, deixou o silêncio nos envolver, denso e venenoso. Então, sem aviso, sua mão voou em minha direção. Não para me atacar. Não, ela não era tão ousada assim. Mas fez algo pior. Derrubou minha caneca de café direto no meu colo, escaldante. Eu ofeguei, pulei da cadeira, e a cerâmica bateu no chão e se estilhaçou. O líquido encharcou minha calça fina de pijama. Minhas coxas ardiam. Minha dignidade murchava. Raíssa nem piscou. Se você vai ser egoísta, talvez seja a hora de ir embora, disse ela, cruzando os braços como se estivesse definindo alguma política corporativa. Ou dê ao Lucas o que ele precisa, ou encontre outro lugar para morar. Não estamos administrando uma instituição de caridade, mãe. Uma instituição de caridade? Aquela palavra me atingiu com mais força do que o café. Fiquei ali, pingando, queimada, em silêncio. Meus olhos encontraram os dela, e por um momento pensei ter visto um lampejo de culpa. Mas não, era cálculo. Eu estava sendo medida, pesada e considerada inconveniente. 5.000 reais, repeti com a voz calma, mas trêmula. Para uma criança comprar equipamentos de jogos? Os lábios de Raíssa se curvaram. Não é grande coisa. Você tem dinheiro. Está guardado. Desde que o papai morreu. Eu nem sei por que você está sendo difícil. Eu tenho pago as contas desta casa, respondi suavemente. E nunca pedi que você cobrisse meus remédios. Ela revirou os olhos. Você teve sorte de eu ter deixado você ficar aqui depois da cirurgia. Lembre-se, você nem conseguia andar sem ajuda. Eu cuidei de você a vida inteira. E agora isso... Eu queria gritar. Não só de dor, mas de traição. Eles nunca ajudaram. Estavam se posicionando. O cuidado da Raíssa vinha com cordas. Não, com amarras. Invisíveis no início, depois apertadas. E então, cortando a circulação. E naquele momento, eu entendi. Aquela não era mais minha filha. Não de verdade. Era alguém que me via como uma alavanca, um recurso, uma velha teimosa que já não tinha mais serventia. Atrás dela, Lucas parecia entediado, ainda esperando, ainda aguardando o cartão. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava uma toalha de papel para enxugar as pernas. Ninguém se moveu para me ajudar. Minha respiração estava curta. Meu coração batia forte nos ouvidos. Raíssa cruzou os braços e acrescentou, com o mesmo sorriso cruel. Ou você entrega o cartão, ou vai embora daqui até o fim do dia. Lá estava. Não um pedido, uma ameaça. Olhei para o café derramado que se acumulava ao redor da caneca, quebrada. Um dos pedaços caiu perto do meu pé. Um pequeno fragmento irregular com uma estampa floral. Um pedaço de algo que já foi lindo. Assim como eu. Não discuti. Não chorei. Caminhei lentamente até a pia. Lavei as mãos queimadas com água fria e fechei a torneira. Então falei. Vou embora antes do pôr do sol. Raíssa piscou. Acho que ela esperava mais resistência. Mas o que ela não sabia, e o que eu finalmente me lembrei, foi o seguinte. Quietude não significa fraqueza. E algumas dívidas não se pagam com dinheiro, mas com silêncio e determinação. A porta se fechou atrás de mim, e eu estava sozinha no quarto de hóspedes.
Minhas pernas ainda ardiam, mas a dor verdadeira não vinha do café. Era por saber que ela falava sério. Ela queria que eu fosse embora. Não porque não pudesse me sustentar, mas porque eu não era mais útil. Sentei-me na beira da cama, minha cama. Aquela em que dormi depois da cirurgia de substituição do quadril. Aquela em que Raíssa me aconchegava todas as noites no início, como se eu ainda fosse sua mãe, não seu fardo. Ela insistiu que eu ficasse com eles, dizendo que era um arranjo temporário. Eu não discuti. Fiquei grata, estupidamente grata. Agora eu conseguia ver o que era aquilo. Uma armadilha. Ela administrava meus remédios, listas de compras e contas de serviços públicos por conveniência. Disse que cuidaria das minhas contas bancárias para que eu pudesse descansar. Disse aos vizinhos que eu estava cansada demais para socializar, quando, na verdade, nunca me avisava quando eles apareciam para me procurar. E eu a deixei. Deixei que ela me ajudasse a sair da minha própria independência. Fui lentamente até o armário. Minha mala ainda estava na prateleira de cima, empoeirada, mas intacta. Puxei-a com cuidado, agarrando-me à borda da cômoda para me equilibrar. Meu quadril doía, mas eu não gemia. Não gemia. A dor era familiar. O que doía mais era que ninguém batia. Ninguém vinha me ver. Raíssa gritava na cozinha alto o suficiente para o quarteirão inteiro ouvir. E Lucas me viu estremecer, congelar e procurar as palavras. Mas eles não se importaram. Não o suficiente para me acompanhar. Não o suficiente para suavizar o golpe. Abri a gaveta de cima e tirei o envelope que havia escondido ali meses atrás. Sob os lençóis extras estavam cópias da minha certidão, de nascimento, cartões do seguro, uma cópia impressa do número de roteamento do meu banco. Eu não sabia exatamente por que os havia escondido na época, mas agora fazia sentido. Uma parte de mim sempre soube que esse momento chegaria. Enquanto fazia as malas, não fiz nenhum som, nenhum soluço, nenhum murmúrio. Dobrei cada peça de roupa com mãos firmes. Enrolei minha bolsa de joias, só com peças de fantasia e um anel de pérola do meu falecido marido, mas era meu. Meu. Do corredor, ouvi o zumbido baixo da televisão. Raíssa já tinha voltado à sua rotina habitual, assistindo a um daqueles programas de reforma de casas que ela sempre dizia que eu não entenderia. Lucas provavelmente estava em seu quarto, com fones de ouvido, gastando o dinheiro de outra pessoa online. Fechei o zíper da mala e sentei-me novamente por um instante. Meus olhos percorreram o quarto. A foto emoldurada de Raíssa e eu, em sua formatura, ainda estava sobre a cômoda. Ela insistira para que eu estivesse naquela foto. Eu parecia orgulhosa nela. Não estava orgulhosa agora. Eu estava acordada. A maçaneta girou brevemente. Depois parou. Ouviram-me fazendo as malas. Não se importaram o suficiente para abrir. Ou talvez estivessem esperando que eu desaparecesse silenciosamente, para não precisarem repetir aquilo de novo. Eles não me conheciam. Recostei-me com a mala aos pés, o coração batendo forte como se estivesse em um pronto-socorro novamente, esperando por um diagnóstico. Mas eu já tinha um. Eu não estava quebrada. Eu estava descartada. E isso significava que eu estava livre. Peguei meu celular e rolei a tela até encontrar o nome que não usava havia meses. Carlos Menezes, advogado aposentado, meu vizinho. Um antigo amigo, ainda gentil. Apertei para ligar. Ele atendeu no segundo toque. Severina, tudo bem? Perguntou ele. Não, respondi com a voz firme. Mas vai ficar. Ficou tudo quieto depois que desliguei com Carlos. Silêncio demais. Aquele silêncio horrível e zumbido que só existe em casas onde o amor costumava viver. Sentei-me novamente, uma mão apoiada na mala, a outra roçando a borda do criado mudo, onde meus óculos de leitura costumavam ficar. Mas eu não lia há semanas, desde a última vez que me senti como uma pessoa nesta casa, em vez de um inventário. Foi então que notei algo. Minha bolsa estava mais leve do que o normal. Abri o bolso da frente. Sem carteira, sem cartão de banco, sem documento.
Meu coração disparou. Abri o segundo zíper, depois o terceiro. Nada. Meu dedo começou a tremer enquanto me sentava na beira da cama e despejava o conteúdo. Balas de menta soltas, lenços de papel, um batom velho, sem cartão, sem carteira, nada. Eu tinha tudo. Ontem. Tinha certeza. Usei para comprar minha pomada na farmácia. Raíssa tinha me levado e insistido em segurar minha bolsa enquanto eu andava mais devagar. Achei que ela estava sendo gentil. Não. Ela estava criando uma oportunidade. Eu podia ouvir a voz dela agora, meses atrás. Tão casual na época. Deixa que eu cuido das suas contas, mãe. É mais fácil se tudo passar por uma conta só. Vou configurar os pagamentos automáticos. Você não precisa se preocupar com nada. Concentre-se apenas em se recuperar, ok? Então eu deixei. Entreguei acesso, senhas, contas. Confiei na minha filha. E agora, eu nem me lembrava da última vez que vi um extrato bancário com o meu nome. Ela tinha começado a eliminar o uso de papel novamente. Para simplificar. Que tola eu fui. As palavras subiram pela minha garganta como bile. Eles amavam o meu dinheiro mais do que a mim. Eu não era da família. Eu era um item de linha. Caminhei lentamente até a cômoda e abri a segunda gaveta. Eu guardava um caderninho lá, do tipo que usava para escrever listas de compras quando morava sozinha. Na última página, eu havia rabiscado os números da minha conta meses atrás, só por precaução. Olhei para os números. Familiares. Meus. Mas quando foi a última vez que vi o cartão que correspondia a eles? Verifiquei o porta-joias, debaixo do colchão, até mesmo dentro da minha velha Bíblia. Nada. Eles não pediram apenas o meu dinheiro. Eles o pegaram. Sentei-me na cama, tonta. A ardência do café havia passado. Agora era algo mais frio queimando dentro de mim. Uma humilhação com gosto de ferrugem no fundo da minha garganta. E aqui estava o que piorava tudo. Eu tinha deixado acontecer. Eu a deixei se tornar minha guardiã. Eu dizia a mim mesma que ela estava ajudando, que ela estava se destacando. Mas não. Ela estava se intrometendo, na minha frente, por cima de mim, ao meu redor. Eu não tinha enxergado claramente até aquele momento. Não quando ela disse ao clube de cartas que eu estava cansada demais para jogar. Não quando ela interceptou ligações do meu banco. Não quando ela começou a pré-aprovar meus pedidos na Shopee, como se eu fosse uma criança. Ela estava trancando as portas com cuidado, uma por uma, até que eu não tivesse mais para onde ir. Essa foi a parte que quase me fez chorar. Eu não era fraca. Eu tinha sobrevivido à morte de José Antônio e a um quadril que se quebrou como vidro. Mas eu não tinha sobrevivido tão graciosamente. Olhei para a foto emoldurada de Raíssa e eu novamente. Aquela da formatura dela. Ela também exibia aquele mesmo sorriso presunçoso. Antes de eu saber que algumas filhas não crescem para te amar de volta. Elas só crescem para usar a sua sombra. O telefone vibrou. Era o Carlos. Uma mensagem. Estou lá fora. Pronto quando você estiver. Olhei para a tela, depois para os pedaços invisíveis de confiança espalhados pela sala. Eu não estava apenas saindo de casa hoje. Eu estava abandonando a mentira de que ainda era importante para ela. Quando abri a porta, Carlos já estava na metade da passarela, com um passo calmo e urgente. Ele usava seu blusão azul marinho de sempre e carregava uma bolsa de lona resistente, como se tivéssemos acabado de sair para um piquenique. Ele não fez perguntas. Não me olhou como se eu estivesse arrasada. Ele apenas disse: "Está pronta?" Assenti. A casa atrás de mim ainda estava silenciosa. Nenhuma porta se abrindo. Nenhum passo correndo para me impedir. Aquele silêncio era a prova de que achavam que eu não iria embora, que eu não conseguiria. Carlos pegou minha mala e delicadamente tirou a bolsa menor do meu ombro. "Você pegou tudo?" perguntou ele quando chegamos ao carro. "Tudo o que eu ainda tenho?" respondi. Ele abriu a porta do passageiro. "Cuidado com o quadril." Aquela frase quase me quebrou. Não porque ele fosse gentil, mas porque percebi quanto tempo fazia que alguém não era gentil sem esperar algo em troca.
A viagem começou em silêncio. Observei as ruas passarem como um borrão. A cada curva, me afastava cada vez mais da casa que deixou de ser meu lar, no dia em que Raíssa começou a calcular meu valor como se fosse uma conta mensal. No meio da cidade, Carlos Menezes finalmente falou. Sabe, ele disse. Eu vi você chorando semana passada. Pisquei. O quê? Ele não olhou para mim, apenas manteve os olhos na rua, na sacada. Você estava sentada, imóvel, segurando aquele passarinho de cerâmica. Eu não queria me intrometer. Eu nem me lembrava do passarinho, nem do choro. Acho que simplesmente comecei e depois parei. Parecia que eu estava vivendo a vida de outra pessoa, uma vida menor. Imaginei que algo estava errado quando não te vi mais na biblioteca. Foi nesse momento que percebi o quão longe o isolamento tinha ido. Raíssa não pegou apenas o meu dinheiro. Ela pegou minhas rotinas, minhas amizades, minha liberdade de andar 2 quarteirões e beber café ruim em um copo de papel, enquanto fofocava com as aposentadas do coral. Ela não me trancou em um quarto. Só tornou o resto do mundo mais difícil de alcançar. Você não é a primeira pessoa que ajudo assim, disse Carlos baixinho. Idosos sendo manipulados para fora de sua autonomia. Acontece mais do que as pessoas querem admitir. Não disse nada. Não consegui, porque estava muito ocupada segurando as lágrimas como se fossem passageiros que tivessem perdido o ponto. Fiz algumas ligações esta manhã. Carlos continuou. Tem um lugar que acho que você vai gostar. Um condomínio. Para idosos com unidades independentes. Você mencionou uma vez que gostou daquele com o lago de carpas. Virei-me para olhá-lo. Aquele lugar é muito caro. Já vi os folhetos antes. Raíssa disse que não era realista. Raíssa também disse que você precisava de ajuda para encomendar suas próprias meias. Ele disse secamente. Não dê a ela uma autoridade que ela nunca conquistou. Isso me fez sorrir levemente. Enfiou a mão no console lateral e tirou um envelope fino de papel pardo. Comece aqui. Só alguns panfletos. Ah, e também falaremos com um agente de proteção financeira. Se o que você está dizendo sobre o cartão desaparecido for verdade, talvez precisemos agir o mais rápido possível. Senti um baque no peito. Não era pânico, nem mesmo pavor. Apenas o som da verdade chegando onde finalmente merecia. Eu não queria que chegasse a esse ponto, sussurrei. Ela era minha filha. Carlos assentiu, diminuindo a velocidade do carro enquanto nos aproximávamos do sinal. E tenho certeza de que você a amava muito. Mas às vezes, o amor é apenas o papel em volta do veneno. Olhei pela janela. Em algum lugar atrás de mim, talvez Raíssa tivesse notado que eu tinha sumido. Talvez não. Mas à minha frente, pela primeira vez em muito tempo, vi um portão se abrindo. Não uma gaiola, uma porta. Chegamos aos portões pouco depois das 11. Pinheiros de Ouro. Esse era o nome. A placa era modesta. Sem ouro, sem pinho. Apenas letras limpas em uma placa desgastada pelo tempo. Mas o terreno além parecia algo saído de uma vida que eu costumava achar que pertencia a outras pessoas. Hortênsias em flor. Um banco sombreado sob um salgueiro. Um lago de carpas refletindo a luz do sol como vidro. Carlos estacionou e desligou o motor, deixando o silêncio reinar. Olhei para a entrada. Não estou pronta, disse baixinho. Para quê? Ele perguntou, como se quisesse que eu completasse. Não, disse nada. Apenas assenti. Era disso que eu gostava em Carlos. Ele nunca tentava preencher o silêncio com pena ou palavras bonitas. Ele sabia que alguns momentos mereciam um momento para respirar. Entramos no saguão principal. E foi então que percebi uma coisa. O lugar cheirava a bomba de limão e pãezinhos doces fresquinhos. Não a antisséptico nem a tristeza. Cheirava a vida. A recepcionista, Mara, levantou-se para nos receber. Gentil e não muito gentil. Você deve ser a Severina, disse ela. Carlos ligou antes. Disse que viria hoje. Bem-vinda.
Quase a corrigi. Visitar parecia tão permanente, mas não o fiz, porque algo dentro de mim sussurrava: deixa estar. Primeiro, passeamos pelo pátio. Carlos caminhou lentamente ao meu lado, deixando-me ditar o ritmo. Passamos por uma pequena biblioteca, uma sala de artesanato e até uma aula de yoga para idosos. Observei duas mulheres mais velhas rindo enquanto se esforçavam para enrolar seus tapetes, e me dei conta. Elas não estavam sendo gerenciadas. Elas estavam vivendo, escolhendo. Todos os cômodos tinham luz solar. Todos os corredores tinham janelas. Ninguém olhava por cima do ombro de ninguém. Ninguém pedia permissão para sair. Quando chegamos ao lago de carpas, parei. Os peixes deslizavam sob a superfície, gentis e sem rumo, como se não tivessem nenhum lugar urgente para ir. Eu costumava sentar perto da água assim quando precisava pensar. Eu disse: antes de tudo isso, você ainda pensa, disse Carlos. Ficamos sentados por um tempo. Eu não falei. Eu apenas existi. Pela primeira vez em meses, eu não era o problema de ninguém para resolver. Eu não era a dor de cabeça da Raíssa. Eu não era a carteira do Lucas. Eu era apenas a Severina. Quando finalmente voltamos para dentro, Mara nos levou a uma sala de chá tranquila e trouxe uma bandeja, 2 xícaras, um pratinho de biscoitos de limão, um folheto, nada insistente, nenhum discurso, apenas uma oferta gentil. Segurei a xícara com as 2 mãos, grata pelo calor, e olhei para o folheto. Lá, impresso, estava o que Raíssa tinha me dito para nem considerar. Um estúdio com cozinha compacta e varanda. Mês a mês. Sem pressão. Pronto para morar. Não crie muitas expectativas, Raíssa disse uma vez. Lugares assim são para aposentados ricos, não para pessoas como você. Li o número novamente. Não era barato, mas não era impossível. Não se eu tivesse o que costumava ter. Acesso às minhas próprias contas. Ter voz ativa na minha própria vida. Não sei se posso pagar por isso, disse baixinho. Mais para mim do que para qualquer outra pessoa. Carlos tomou num gole de chá. Então vamos descobrir. Mas primeiro você preenche a papelada. Uma ordem de proteção financeira. Eu ajudei. Aquela palavra atingiu meu peito com força. Proteção. Não porque eu fosse frágil, mas porque eu já estava farta de fingir que não precisava de proteção da minha própria filha. Olhei para o folheto mais uma vez e depois para o Sr. Carlos Menezes. Certo, eu disse. Vamos começar. E assim, de repente, entrei em um novo capítulo. Um capítulo que só tinha fechaduras. Segurei as chaves sobre a mesa da cozinha do Sr. Carlos. Espalhei todos os documentos que ainda me restavam. Cartões de plano de saúde, extratos bancários antigos, uma pasta com o nome Medicare, da qual Raíssa riu certa vez, por ser tão analógica, e um bloco de notas fino, amarelo, com marcas de rasgos nos lugares onde eu havia rabiscado todos os momentos suspeitos, de que me lembrava. Eu sei que está uma bagunça, eu disse, mas tentei acompanhar. Carlos ajustou os óculos de leitura. Bagunça é bom. A verdade geralmente é, ele folheou as primeiras páginas assentindo lentamente. Cobranças recorrentes de lojas onde você não compra. Um perfil da Netflix chamado Travmaster. Saques do PayPal às 3 horas da manhã. Isso é bom. Muito bom. Sentei-me à sua frente, com as mãos cruzadas e as costas eretas. Eu não me sentia mais pequena, apenas concentrada. Eu tinha algo que eles não esperavam. Provas. O cartão do banco havia desaparecido, mas minha memória, não. E agora que eu olhava para trás com clareza, a imagem começava a ganhar nitidez. Raíssa havia assumido o controle sob o disfarce do amor, mas não era amor. Era estratégia. Você tem acesso a uma impressora? Perguntou Carlos, assenti. No antigo escritório do José Antônio, ainda conectado ao velho Dell. Amanhã, vamos digitalizar estas páginas, disse ele. Vou te conectar a um especialista em abuso financeiro. Eles são discretos. Não se limitam a lidar com estornos bancários.
Eles montam processos de proteção. Fez uma pausa. Mas precisamos agir logo. Assim que a Raíssa perceber que você não vai voltar, ela pode tentar se adiantar, principalmente se as contas ainda estiverem sob sua supervisão. Estão, eu disse. Pelo menos algumas delas. Mas o título da casa, eu me perdi. Sim. Carlos olhou para cima. Está em seu nome? Raíssa transferiu o título antes da minha cirurgia. Disse que ajudaria com a papelada do hospital. Carlos piscou e se recostou na cadeira. Você está se referindo à casa em que ela mora? Sim. Ele soltou um suspiro que soou quase como uma risada. Bem, agora isso muda tudo. Levantou-se e pegou um pequeno cofre na prateleira atrás dele. Dentro, havia um conjunto de formulários com aparência oficial, com abas aparecendo como dentes. Você precisa fazer cópias dos seus documentos. Todas as páginas. Faça declarações autenticadas. Se puder listar as datas exatas em que a Raíssa fez os saques, melhor ainda. Assenti, já pegando meu bloco de notas novamente. Minha caligrafia estava trêmula, mas minha memória permanecia firme. Devo ligar para ela? Avisá-la de que estou entrando com o pedido? Não, disse Carlos com firmeza. Deixe a papelada falar. Ela dirá melhor do que você jamais poderia. Essa frase ficou comigo. Deixe a papelada falar. Deixe-a carregar todas as palavras que eu queria gritar, mas nunca usei. Deixe-a testemunhar os anos de apagador silencioso. O roubo envolto em abraços. O sufocamento disfarçado de cuidado. Deixe-a dizer o que eu não consegui. Você tentou me possuir, mas eu guardei os recibos. Naquela noite, digitalizei cada página. Organizei pastas até meia-noite. Minhas costas doíam. Meus olhos ardiam. Mas eu não parei, porque agora eu tinha um propósito maior do que apenas sobreviver. Agora eu tinha um caso. E, independentemente de eles se desculparem ou não, o registro ficaria. Para os advogados, para os tribunais, para mim. Porque eu, finalmente, estava colocando tudo no papel. A verdade que ninguém pensou que eu viveria o suficiente para contar. Raíssa não sabia que eu ainda tinha a escritura. Ela nunca perguntou. Nunca pensou nisso. Simplesmente presumiu que sua tutela temporária da minha vida havia se tornado permanente. Como tudo o mais. Ela afirmou baixinho. Então, quando ela entrou na garagem 2 dias depois e viu uma estranha parada em seu jardim da frente, com uma prancheta, imagino que isso tenha parecido uma falha em seu próprio sistema. A ordem perfeita, que ela havia construído, agora com rachaduras se formando. A estranha era uma corretora de imóveis, uma mulher chamada Carla, com quem eu havia falado no dia anterior, indicada pelas conexões do Carlos. Profissional, discreta e não do tipo que fofocava. Raíssa saiu do carro já furiosa. Tenho certeza de que eu não estava lá. Eu estava exatamente onde precisava estar. 3 cidades adiante, na varanda sombreada do meu apartamento temporário. Em pinheiros de ouro, um copo de chá gelado em uma mão e um formulário de reavaliação de propriedade atribuído na outra. Carlos o havia deixado naquela manhã. Eu não precisava estar presente durante a tempestade. Só precisava que a papelada chegasse primeiro. Raíssa me ligou. Claro que ligou. 3 vezes seguidas, direto para a caixa postal. Na 4ª vez, atendi. Mãe, que diabos está acontecendo? Tem uma corretora aqui dando uma olhada na minha casa. Na sua casa? Tanto faz, ela disse. Você pediu uma avaliação. Esperei um segundo inteiro antes de responder. Correto. Silêncio. Depois, veneno. Você não está falando sério. Eu estou falando muito sério. Eu praticamente conseguia ouvi-la andando de um lado para o outro. Você nem mora mais aqui? O que é isso? Algum tipo de sentimento de culpa? Está tentando me envergonhar? Não, eu disse claramente. Estou apenas reivindicando o que sempre foi meu. Esta é a minha casa, ela sibilou. Não, repeti, calma e absoluta. É a casa que você está ocupando, administrando com um dinheiro que nunca foi seu. Deixei você bancar a zeladora.
Essa função agora está revogada. Você não pode simplesmente nos expulsar. Eu não te expulsei, Raíssa. Você me mandou embora. O silêncio depois disso foi como uma nevasca, suave, mas sufocante. Ela não fazia ideia de que eu me lembrava de tudo. De como a escritura havia sido transferida para o seu nome sob o pretexto de ajudar com a papelada. Médica. Como eu havia assinado tudo naquela época sem ler com atenção e confiando nela. Mas eu li uma coisa que eu me lembrei. Nunca lhe dei procuração completa. Então, técnica, legal e moralmente, a casa era minha. E agora estava sendo reavaliada, preparada para ser listada, protegida dela. Raíssa finalmente falou novamente, baixa e gélida. Você está sendo cruel, eu não discuti. Não me defendi. Em vez disso, disse a única frase que a silenciou completamente. Você só sente minha falta agora que eu disse não. Encerrei a ligação. Carla me mandou uma mensagem meia hora depois. Avaliação concluída. A cliente Raíssa. Tentou interferir, mas me mantive profissional. Forte potencial para revenda. Entraremos em contato amanhã. Carlos Menezes também ligou mais tarde. Ela tentou me ligar, disse ele. Deixou uma mensagem de voz cheia de ameaças. Deixe que ela ameace, respondi. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha medo da raiva dela. Eu nem estava com raiva. Não mais. Eu era algo mais assustador. Certeza de que amor sem respeito é apenas posse. Certa de que família não significa nada quando é construída com base no controle. Certa de que, mesmo que eu não tivesse mais nada além desta cadeira, deste chá e meu nome em um documento legal, eu ainda seria mais livre do que jamais fui naquela casa. Naquela noite, fui para a cama cedo e pela primeira vez em anos, tranquei a porta. Não, porque temesse o que pudesse entrar, mas porque finalmente tinha algo que valia a pena manter fora. As portas da frente dos Pinheiros de Ouro são de vidro, pesadas, mas elegantes. Dá para ver lá fora, mas ninguém entra sem ser convidado. Foi por isso que não me assustei quando vi Raíssa chegando. Eu estava sentada na biblioteca comunitária naquela manhã, lendo um artigo sobre abuso financeiro contra idosos que Carlos havia destacado para mim. Meu chá permanecia intocado ao meu lado. Amargo demais. Mas as palavras na página queimavam ainda mais, e então a recepção ligou para o meu quarto. A Raíssa está aqui para te ver, disse a recepcionista calmamente. Quer que a levemos para dentro? Não, eu disse. Mas pode avisar que estou de olho. Eles não perguntaram o porquê. A equipe ali já tinha visto isso antes. Filhos aparecendo só quando seus nomes estão na linha, em vez do identificador. De chamadas. Entrei silenciosamente na sala de estar ao lado do saguão principal. De lá, eu conseguia ver tudo sem ser vista. Raíssa estava no saguão. Jeans justo e uma blusa vermelha, andando em pequenos círculos como uma leoa presa em um showroom. Sua expressão era de pura descrença, como se o ar ali a tivesse ofendido pessoalmente. A recepcionista se aproximou dela novamente. Raíssa apontou na minha direção, e eu vi o gesto claro como o dia, acusatório, cortante. Ela não sabia que eu estava atrás do vidro fumê. Ela não sabia que, pela primeira vez, era ela quem estava do lado de fora. Recuei o suficiente para me manter escondida. Não por medo, mas por escolha própria. É um poder que pessoas como Raíssa nunca esperam que você retire. Não o poder de lutar, mas o poder de ignorá-las. 10 minutos se passaram. A segurança chegou. Não barulhenta, nem agressiva, apenas firme. Uma mulher de blazer azul marinho e crachá se aproximou e falou calmamente com Raíssa, que a essa altura gesticulava, freneticamente. Sua boca se movia mais rápido do que seu senso de ironia. Observei-a apontar novamente. Para o suporte de folhetos, para o teto, talvez para o próprio ar. Tudo, menos para dentro. Finalmente ela se virou e saiu furiosa. As portas deslizaram e se fecharam atrás dela como uma pontuação.
Voltei para o meu lugar na biblioteca. O chá estava frio agora, mas não importava, porque eu não estava. Mais tarde, naquela tarde, Carlos passou por lá. Contei a ele o que havia acontecido. Ela veio até aqui só para ser barrada na porta, disse ele balançando a cabeça. Ela esperava uma versão diferente de mim, respondi. Aquela que pensava que silêncio significava paz. Ele assentiu lentamente. Essa versão se foi. Saímos juntos para o jardim. Eu carregava uma pequena bandeja com 2 limonadas geladas, que a equipe havia deixado para nós. Não precisei explicar o que tinha acontecido. Eles já sabiam. Sentei-me no banco do jardim, o que eu mais gostava. Aquele com a era subindo pelas pernas e a vista para o lago de carpas a poucos metros de distância. Uma brisa suave agitava as folhas. Raíssa tinha vindo até ali por alguma coisa. Controle, uma confissão, uma reviravolta. Ela foi embora sem nada. Porque eu não tinha mais nada para lhe dar. Nem culpa, nem permissão, nem mesmo a minha atenção. E a paz que senti naquele momento não veio da vitória. Veio do som de passos partindo sem uma porta aberta atrás deles. Peguei a mão de Carlos e a apertei de leve. Acho que não tenho mais medo dela, sussurrei. Ele sorriu. Isso, disse ele, significa que ela realmente se foi. 2 dias depois, Carlos me ligou logo depois do café da manhã. Está na hora. Você ainda quer vender a casa? Eu não hesitei. Sim. Ele me encontrou 1 hora depois nos Pinheiros de Ouro, com uma pasta na mão. Dentro estavam a escritura completa, minha verificação de identidade autenticada e um formulário de fideicomisso. Em branco, mas pronto. Para proteger tudo o que Raíssa pensava ser dela. Sentamos na varanda ensolarada, papéis espalhados entre nós. Ela vai se desgrudar, eu disse. Carlos deu um sorriso irônico. Deixe-a. Desgrudar significa expor. Assinei linha por linha. Assinei a assinatura inicial. José Antônio teria me provocado pelo jeito como minha língua ficava um pouco para fora quando eu me concentrava. Mas não foi só uma venda. Foi uma separação. A casa em que Raíssa morava, reivindicava, da qual se gabava, nunca foi dela. Ela pintou as paredes? Claro. Comprou um sofá com o meu crédito? Sim. Trocou as maçanetas. Escolheu os azulejos. Mas a estrutura, a fundação, esse era o meu nome. Sempre foi. Entramos com a papelada do fundo discretamente. Transferimos a propriedade para o Fundo Irrevogável Vitalício Senhora Severina. Não porque eu temesse um processo, mas porque eu queria algo inabalável. Nem mesmo uma filha manipuladora conseguiria invadir aquilo. No dia seguinte, o título havia sido transferido. Raíssa ainda não saberia, mas a lei saberia. E eu também tinha algo mais em andamento. Com a ajuda de um especialista em abuso financeiro, com quem Carlos Menezes me conectou, enviei uma solicitação para congelar todas as transações vinculadas à minha conta bancária original. Qualquer transação processada nos últimos 6 meses seria sinalizada. O especialista perguntou se eu tinha provas. Tenho 12 páginas. Respondi, entregando a ela o diário documentado com datas, detalhes e saques. Ele folheou o livro, as sobrancelhas, se erguendo a cada página. Você não estava apenas sendo usada, disse ele. Você estava sendo colhida. Eu não me encolhi, porque sabia. E agora, a lei também. Voltei para Pinheiros de Ouro com uma sensação incomum de leveza. Não era alegria. Não, ainda não. Mas havia algo parecido com um suspiro no meu peito, novamente, como se eu não estivesse segurando tudo só para ser educada. De volta ao meu quarto, peguei o envelope que José Antônio Silva me deixou 1 ano antes de falecer. Eu nunca o abri. Estava no fundo da minha caixa de recordações, marcado com a letra dele. Só quando você cansar de fingir que está bem. Abri com as mãos trêmulas. Dentro havia uma carta curta, de apenas algumas linhas. Severina, se algum dia te fizerem sentir menor do que a mulher com quem me casei, não discuta. Não explique. Simplesmente vá embora. Você não tem o direito de apagar a sua luz. Use o que é seu
e garanta que eles não possam tirar de novo. Embaixo havia um cheque, sem ser descontado, de R$ 10.000. Fiquei olhando para ele por um longo tempo. Depois ri. Uma risada de dar dó, que fez minhas costelas doerem, ele sabia. Mesmo naquela época, José Antônio sabia que o mundo podia mudar. Até mesmo a família. Liguei para Carlos Menezes. Você está ocupado? Perguntei. Para você? Nunca. Então vamos vender a casa, eu disse. E abrir um fundo, que eles não podem tocar. Ele fez uma pausa. Você está pronta para as consequências? Olhei ao redor do meu quarto. O sol brilhando no lago de carpas. Meu cachecol de ponte pendurado na cadeira. Sim, eu disse. Porque desta vez não. Vou reagir. Vou reclamar aquele cheque. Depositei naquela tarde. Não porque precisasse do dinheiro, mas porque queria que o mundo soubesse. Eu ainda não tinha terminado de construir. Raíssa sempre achou que daria a última palavra. Ela contava com isso. Sua voz mais alta, suas mensagens mais longas, suas ameaças envoltas em culpa e falsa preocupação. Ela achava que silêncio era rendição. Então, quando a carta chegou, carregada de tom jurídico e selos oficiais, imaginei que ela ficaria parada na porta por um longo tempo antes de abri-la. E quando o fez, o som da fechadura batendo ecoou, sem que eu precisasse falar. Dentro daquele envelope estava o começo do fim, uma notificação formal do Conselho Jurídico do Fundo. Com efeito imediato, Raíssa Silva não está mais autorizada a acessar quaisquer contas, propriedades ou registros financeiros pertencentes à senhora Severina. Foi breve, profissional, direto. Sem culpa, sem súplicas, apenas limites. Foi isso que a deixou furiosa. Ela me ligou 7 vezes naquele dia. Não atendi. Na 8ª vez, ela deixou uma mensagem de voz. Mãe, isso é ridículo. Você está ouvindo ele em vez da sua própria filha. Você ao menos entende o que está fazendo? Está descartando sua família. Família? Ela usou aquela palavra como se fosse uma armadura, como se fosse o suficiente para apagar tudo o que tinha feito. A pressão, o gaslighting, o roubo. Mas família não é imunidade. É um privilégio. E ela o perdeu no momento em que derramou café escaldante no meu colo e disse que era minha. Culpa. Encaminhei a mensagem de voz para o Carlos, só por precaução. Então fiz algo discreto, mas poderoso. Não enviei nada para ela. Nenhuma resposta. Nenhuma explicação. Deixei a carta fazer o que eu nunca consegui. Traçar a linha com tinta, lei e consequências das quais ela não conseguiria se livrar chorando. Carlos ligou naquela noite. Ela entendeu? Não entendeu? Ah, ela entendeu. Eu disse tomando um gole de camomila da minha caneca lascada favorita. Sempre dá para perceber quando eles percebem que o poder se foi. Ele riu. Você nem se mexeu. Por que eu faria isso? Eu disse. Já enterrei a versão de mim que se explicaria. Naquela noite, dormi com as janelas abertas. O ar cheirava a chuva. E nos meus sonhos, eu não estava me escondendo. Eu estava parada no meio daquela casa. Minha casa. Segurando um molho de chaves que nunca dei. Raíssa não estava à vista. Nenhum grito. Nenhuma súplica. Apenas ecos. Na manhã seguinte, encontrei um pequeno envelope branco escondido por baixo da minha porta no Pinheiros de Ouro, escrito à mão, sem remetente. Eu sabia que era ela. Não o abri. Rasguei-o ao meio e joguei direto no triturador de papel da recepção, porque desta vez eu não estava curiosa. Desta vez, eu não precisei ouvi-la pedir desculpas, apenas para depois dizer, mas eu preciso... Desta vez, confiei mais no silêncio do que nas palavras dela. E o silêncio, quando escolhido, tem sua própria força. Mais tarde, naquela tarde, Carlos trouxe alguns documentos para eu revisar. Atualizações sobre o fundo, uma lista de contas protegidas e alguns números de telefone, caso eu precisasse de contato direto com a polícia ou com o administrador do fundo. Enquanto eu assinava o último formulário, ele olhou para mim.
Sabe, disse ele, você fez algo que muita gente nunca consegue fazer. O quê? Você encerrou o ciclo. Não com um estrondo, não com um grito, mas com uma porta trancada. E um nome limpo. Recostei-me na cadeira. E pela primeira vez desde a morte de José Antônio, me permiti acreditar que finalmente havia voltado para casa. Para mim mesma. Aconteceu numa quinta-feira, logo após o almoço, quando os corredores dos Pinheiros de Ouro estavam silenciosos e o sol lançava aquele suave brilho dourado sobre tudo, como sempre acontecia antes de o lago de Carpa se iluminar. Eu estava sentada em um banco de jardim com Maria, nossas mãos apoiadas na mesma colcha dobrada entre nós. Tínhamos acabado de terminar nossa conversa habitual sobre a programação do torneio do clube de cartas, e como nenhuma das novas senhoras embaralhava direito. Carlos Menezes deveria se juntar a nós, em breve, e foi então que os vi. Raíssa e Lucas, subindo o caminho curvo de tijolos que levava à entrada principal. Raíssa andava furiosa e rápida demais. Lucas seguia atrás, daquele jeito arrogante e desleixado que me embrulhou o estômago antes, mesmo de eu me lembrar do incidente do café de R$ 5.000. Eles estavam chegando para um confronto, mas o que não sabiam era que eu não tinha mais nada a perder. O segurança os avistou primeiro. Dora, graças aos seus olhos afiados e postura firme, saiu de trás da recepção antes mesmo que pudessem tocar na porta. Vi Raíssa gesticular, freneticamente, apontando para o jardim dos fundos, além de Dora. Lucas enfiou as mãos no bolso do moletom e revirou os olhos. Dora se manteve firme. Eu não me levantei, não corri, nem me mexi. Maria olhou para na entrada e se enrijeceu. Devo ligar para o Carlos? Não, eu disse. Que ela me veja calma. Eu queria que Raíssa testemunhasse como é a paz, quando não se está implorando por aprovação. Ela finalmente me viu através do vidro. Moveu-se para passar pela mesa. Dora interveio. Raíssa levantou a voz. Eu não conseguia ouvir as palavras, mas a forma delas era familiar. Raiva, desespero, aquele coquetel sufocante de controle escapando por entre os dedos. Lucas finalmente me notou também. Seus olhos encontraram os meus e, por um segundo, eu vi. Não era culpa. Não era amor. Era pânico. Não porque ele sentisse minha falta, mas porque o dinheiro tinha sumido, e eu não seria mais explorada. Dora levantou a mão e apontou firmemente para o estacionamento. Raíssa jogou os braços para cima. Lucas murmurou algo e se virou primeiro. Ótimo. Deixe o garoto liderar por uma vez. Raíssa ficou ali parada por mais um instante, com os braços rígidos ao lado do corpo, o rosto pálido de raiva e, por um breve instante, seus lábios tremeram. Ela murmurou algo. Mãe. Mas eu não me mexi. Não acenei. Não me levantei. Fiquei ali, naquele banco, segurando a mão da Maria, enrolada na mesma colcha que José Antônio costumava colocar sobre meus ombros, quando eu adormecia no sofá durante as reprises do programa. Do Jô, eles foram embora. Fiquei observando até que pequenas sombras se formassem na entrada da garagem, até o motor roncar e o carro arrancar como se nunca tivesse contido toda a minha vida dentro dele. Maria soltou um suspiro. Você nem... piscou. Eu sorri. Eu já me despedi. Eles só estão ouvindo agora. Mais tarde, Carlos chegou com um saco de pãezinhos doces e um pequeno buquê de flores do seu jardim. Contei a ele o que aconteceu. Ele assentiu. Eles vão tentar de novo. Eu sei, eu disse. Mas eu não. Vou. Naquela noite, escrevi no meu diário. Quando eles vieram com fúria, eu fiquei em paz. É assim que você sabe que acabou. Quando você não precisa gritar de volta. Rasguei a página e a coloquei em um pequeno porta-retratos ao lado da minha cama. Porque da próxima vez que vierem em busca de uma reação, tudo o que encontrarão será um reflexo de si mesmos do outro lado de uma porta trancada. Chegou 2 dias depois. Um pequeno envelope cor de marfim, endereçado à mão, caiu na caixa de correio dos meus Pinheiros de Ouro.
A letra era inconfundível, cursiva perfeita, inclinada o suficiente para fingir elegância. De Raíssa. Fiquei olhando para ele por 1 minuto inteiro. Não porque eu não soubesse o que era, mas porque eu sabia. Maria me viu parada no saguão, carta em uma mão, café na outra. Dela? Ela perguntou, assenti. Quer que eu abra para você? Não, eu disse. Não preciso que mais ninguém veja essa mentira. Não a abri. Levei-a para o andar de cima, coloquei-a na pequena escrivaninha onde José Antônio costumava sentar, e esperei até o sol bater na janela do fundo, como costumava fazer quando eu o ajudava com os impostos e cartas para seus companheiros de guerra. Então me sentei, respirei fundo e abri. A primeira palavra: mãe. Não querida, não sinto muito, apenas mãe. Como se ela ainda tivesse esse direito. O primeiro parágrafo era exatamente o que eu esperava. Algumas tentativas trêmulas de arrependimento. Como as coisas saíram do controle. Como ela nunca quis que eu me sentisse deixada de lado. Como tudo aconteceu tão rápido, ela usou a palavra mal entendido como um curativo. Então, veio o verdadeiro motivo pelo qual ela escreveu. Linha 3. Estamos passando por um momento difícil agora. Contas se acumulando. O Lucas não se qualificou para o financiamento do carro, afinal... Lá estava o pedido. Como sempre, o pedido de desculpas era só uma isca. E eu deveria engolir tudo, porque eu costumava engolir. Porque antigamente eu acreditava em segundas chances sem provas. Mas eu não era mais a mulher que deixava Raíssa reorganizar sua correspondência e chamar isso de gentileza. Eu não era mais a mulher que amolecia todos os instintos só para manter a paz. Eu tinha feito as pazes com outra coisa. Agora, o fato de que nem toda filha é uma bênção. Alguns são avisos. A carta terminava com: talvez possamos conversar. Sinto muita falta de você. Todos nós sentimos. Fechei a página e olhei novamente para o envelope. Era grosso, como se ela tivesse anexado algo a mais. Coloquei a mão dentro. Lá estava. Um cheque pessoal meu, sacado de uma das contas conjuntas que ela havia aberto apenas para ajudar a simplificar as coisas. Sem dinheiro, levemente rasgado no canto. R$ 3.500, com a anotação conserto do carro, no campo do memorando. Eu não havia escrito aquilo, mas o cheque estava impresso com meu nome. Claro como a luz do dia. Ela devia ter guardado ou falsificado, ou ambos. Eu não precisava saber qual. Tudo o que eu sabia era que não era um ramo de oliveira. Era uma isca pendurada com uma lágrima falsa e uma assinatura familiar. Dobrei o cheque ao meio, depois ao meio novamente, e de novo, até que ele desapareceu na minha palma como todas as falsas promessas que ela já havia feito. Levei-o direto para a trituradora de papel. Nenhuma palavra, nenhum movimento, apenas papel, virando pó. Deixei o envelope aberto sobre a minha mesa, como uma carcaça, um lembrete de que nem toda carta precisa ser respondida. Quando Carlos Menezes apareceu mais tarde naquela tarde com seu tradicional bolo de limão, ele o viu e ergueu uma sobrancelha. Ela tentou novamente? Perguntou. Entreguei-lhe a outra metade da carta. Ele leu em silêncio e depois a devolveu. Ainda acha que você é um alvo? Não mais, respondi. Naquela noite, não escrevi no diário. Não precisei, porque a frase já estava escrita na minha cabeça. Não me importa o que você quis dizer. O que você fez foi o suficiente. A ligação chegou logo depois do amanhecer. Eu já estava acordada, observando as carpas através da névoa da manhã, com uma xícara de água quente fervendo ao meu lado. A voz de Carlos era calma, mas firme. O banco identificou outro cheque falsificado, disse ele. Mesma conta, mesma assinatura, mas você não o assinou. Eu sei, respondi. Ela me enviou um na semana passada. Houve uma pausa. Bem, disse ele. Agora o banco também sabe. Acontece que Raíssa tentou mais uma vez invadir minhas contas antigas.
Mas desta vez, os sistemas de segurança se ativaram e o banco reuniu provas, saques, assinaturas, e-mails enviados do endereço IP dela, até uma mensagem de voz que ela deixou para um atendente perguntando qual era o saldo da sua mãe. Como? Se ela ainda tivesse algum direito ao meu nome. Ela não foi sutil. Estava desesperada. Carlos continuou. O especialista em abuso financeiro registrou um boletim de ocorrência na Unidade de Proteção ao Idoso. O caso está sendo analisado pelos investigadores neste momento. Meu peito não apertou. Ele se expandiu, porque eu finalmente soube que não havia apenas escapado. Eu tinha armado a armadilha. Poucas horas depois, 2 policiais à paisana apareceram em Pinheiros de Ouro. Não por causa de Raíssa, mas para uma entrevista discreta comigo. Foram corteses, gentis. Um tomou notas enquanto o outro perguntou sobre meus registros, meu diário, o histórico de saques. Entreguei a eles cópias de tudo. Detalhado, destacado. Eu estava pronta. Quando saíram, o policial mais jovem disse: "A senhora não é a primeira, senhora Severina, mas é uma das poucas que percebeu isso a tempo. Quase o corrigi. Não foi. A tempo. Foi a tempo o suficiente. Ao meio-dia, recebi a confirmação. Raíssa estava sendo formalmente investigada por má conduta financeira, fraude contra idosos e falsificação. Lucas também havia sido mencionado em pelo menos uma transação sinalizada. Não me alegrei, mas também não lamentei. Sentei-me no jardim e pensei em todas as vezes que ela me disse: "Você tem sorte de me ter", enquanto reorganizava toda a minha vida para que tudo girasse em torno dela. Ela sempre me tratou como uma porta trancada cujas chaves já estivessem com ela. Nunca pensou que eu trocaria as fechaduras. Mas eu troquei. Maria apareceu mais tarde naquela tarde com pão de banana quentinho e 2 canecas de chá de gengibre. Ela sabia. Todos em Pinheiros de Ouro já sabiam. Não porque eu tivesse contado, mas porque viram a tempestade se aproximar. E me viram sentada durante ela. "Você acha que ela vai ser presa?" perguntou Maria gentilmente. "Não sei", respondi. "E não depende mais de mim." Era assim que a liberdade se parecia. Não vingança. Distância. Raíssa já havia perdido a única coisa que não poderia recuperar. Acesso. Acesso a mim, ao meu nome, à minha mente, à minha vida. Ela não perdeu apenas dinheiro. Ela perdeu o jogo. Porque quando você aposta no silêncio de alguém e essa pessoa finalmente fala, é nesse momento que percebe que nunca venceu. Mais tarde naquela noite, Carlos e eu nos sentamos no pátio dos fundos, sob um céu azul marinho. Ele nos serviu uma pequena taça de vinho e disse: "Ela subestimou você a cada passo do caminho." "Eu também me subestimei", respondi. Ele ergueu o copo para recalcular. Brindamos, e eu disse algo que não dizia havia muitos anos, mas que finalmente sabia que era verdade. Estou a salvo, não apenas de Raíssa, mas da necessidade de me explicar para qualquer um que um dia tenha confundido minha gentileza com rendição. Naquela noite, dormi com a janela aberta novamente, e quando o vento aumentou, não soou como um aviso, soou como um aplauso. Agora me diz: você já percebeu quando um familiar começa a controlar sua vida sob o pretexto de cuidar? Até que ponto a dependência emocional pode se tornar uma prisão invisível? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.